Rosneiros! O primeiro épico foi justo. Está no ar. Foi justo a Grande Rio ganhar, foi justo a Grande Rio perder. E aí, nesse zoom todo, vamos falar de Viradouro. Gente, não tem como começar Foi Justo sem falar de Viradouro. Não tem como. A prometida, a desejada, a grande favorita do pré-carnaval. Gente, era ela. Tava na mão dela. Todo mundo apostava nela. O samba delicioso, caliente, que todo mundo repetia, um looping eterno na cabeça. Eu na fila do sambódromo já tava. E Jurimeiro, curandeiro, ó, filho da erva sagrada. Gente, tava muito gostosa, tava muito favorita. Ao ver de longe, a gente olhou e pensou, nossa, vem aí, vem a favorita aí. Mas não, gente, era só de longe. Infelizmente, Viradouro, a grande promessa, não entregou o que prometeu. Foi muito frustrante, foi muito decepcionante. O primeiro dia, a gente já falou disso aqui no Dispersão. Se você quiser dar uma olhadinha por desencargo, vai lá dar uma olhadinha, mas agora a gente tem nota, né? A gente vai comentar nota com observações do dia. Mas antes de começar isso Foi Justo, eu vou pedir para você deixar seu lindo like. É muito importante porque, para mim, é como se vocês dissessem assim, nossa, que legal o seu vídeo, gostei da sua edição, gostei do seu trabalho. Isso motiva, isso aquece o nosso coração. A gente sabe que atrás de cada like tem uma pessoa que gosta do nosso trabalho. Então, deixa seu like, é muito importante pra gente. Compartilhe se você puder e comente no vídeo. O comentário, a melhor ação que você pode ter nesse vídeo. Também gostaria muito de agradecer mais uma vez a todo o carinho, a toda a recepção. Foi um carnaval, um pré-carnaval muito difícil. Foi um pré-carnaval de quase desistência, foi um pré-carnaval que eu achei que eu realmente passaria muito sozinho, seria muito difícil, e eu tive um apego de vocês, um carinho de todo mundo, que foi incrível. Os números da Rosner são um resultado impressionante, talvez o nosso recorde em todo esse tempo de existência do canal. Então, assim, muito obrigado aos 41 mil inscritos, estamos caminhando para 42, é um resultado impressionante, mas não só esse resultado me alegra, mas o resultado de, pessoalmente mesmo, dos abraços, das ajudas, de todo mundo que ajudou isso a acontecer. Ai, gente, foi muita gente, foi muito lindo mesmo, muito lindo, obrigado demais, gratidão, foi lindo demais. Mas vamos falar de Viradouro. A primeira coisa que eu gostaria de observar é que, assim, quando a escola começou o desfile, eu já achei muito interessante porque a comissão, ela chega na primeira cabine num tempo ótimo. Um tempo rápido que a gente diz é entre 1 e 5 minutos. Dentro desse tempo, tá ótimo a escola começar a primeira apresentação na primeira cabine. E a Viradouro começa nesse tempo. Então eu penso, ela vai adotar o andamento que tem sido sucesso nos últimos anos. É um andamento mais acelerado, mas que dá certo para a escola. É um andamento que tem surtido bom resultado. A escola chega na segunda cabine também num tempo bom. Então o andamento é legal. A apresentação da comissão, ela é, mais uma vez, muito impecável. O que está me incomodando agora no Casal Segredo, e isso não tira a competência da comissão, tá? Esteticamente, está sendo muito parecido. Eu acho que esse tablado da comissão, por exemplo, ele já tem 3 anos. Rosa Maria, Dambê e agora Malunguinho. Praticamente o mesmo formato, só se muda a adereçagem. E isso eu acho negativo, que aí começa a bater naquela coisa do déjà vu. E essa comissão, ela bate várias vezes no déjà vu. O que eu gosto? A narrativa. Eu acho ela muito didática. Ela é muito clara, ela é muito envolvente, ela se comunica com o público. Talvez seja a comissão de frente esse ano que, depois de uma outra comissão, foi a que mais se comunicou com o público. O público entra no delírio porque ela é clara, né? Ela mostra luta, ela mostra poder e ela mostra coroação. Mais uma vez, um trabalho incrível de chão da comissão. É muito bom. Existe uma dança no chão, de fato, antes da comissão começar. Então, assim, é uma apresentação não oficial, né? Ela começa quando eles, de fato, entram na frente da cabine e a iluminação muda. É tudo muito bem sincronizado. Eu adorei o uso ali da cana, né? Do bambu colorido. A gente já viu isso em várias comissões, então aí começa o déjà vu, mas é tudo muito bem feito, é tudo muito bem sincronizado e didático. A comissão no módulo onde eu estava, ela foi impecável. O fogo funcionou, todos os chapéus voaram, tudo funcionou. Tudo estava muito claro. O que me incomoda? Eu não acho esse tripé bonito. Eu não acho a adereçagem boa. Me soa uma coisa meio final de feira. E aí eu já começo a estranhar um pouco a Viradouro. Mas sabe que aquele ponto de credibilidade? A gente dá credibilidade para a escola pelos trabalhos que ela fez nos últimos anos. Então meio que a gente pensa assim, não, tolerável. Vamos aceitar.
vai vir alguma coisa boa aí. E a gente aceita isso. Mas quando a gente olha e analisa esse tripé a grosso modo, me incomoda a roupa dos bailarinos, eu acho muito feio, eu acho pouco carnavalizado. Me incomoda a adereçagem do tripé. Você vê uns bambus colados, meio aleatórios, uma coisa meio caixa com tecido colado, não tem volumetria. Olha, a Viradouro já entregou muito mais do que isso. O fogo funciona, acho que o momento ápice da comissão não é os chapéus voando. Eu acho que o momento ápice é quando Malundinho é coroado, debaixo da coroa saem os fogos, as bailarinas com fogo, que simulam ali no tecido fogos, e junto com elas o sincronismo das chamas. Acho que o ponto ápice é maravilhoso, é lindo. Fora isso, gente, eu acho que a comissão ela entrega o que tem que entregar. Muito didático, é muito claro. Para mim, a melhor comissão do ano. Em comunicação com o público, ela fica em segundo lugar, mas para mim, comissão do ano, sem sombra de dúvida. Vamos ver como a escola se saiu aqui. Temos um quesito gabaritado. Levou apenas um 9.9. Vamos ler esse 9.9, porque eu tô curioso para saber o que Rafael Davi falou. Faltou apuro e acabamento ao elemento cenográfico de apoio, que prejudicou o impacto final quanto às formas, entrosamento, utilização, exploração e distribuição de materiais e cores. Matou a charada. As minhas opiniões não têm nenhuma influência das justificativas, tá? Então, justamente, ele falou o que eu falei pra vocês e é de fato. Eu acho que os outros jurados, eles levaram em conta o resultado final. E sim, merece gabaritar pelo resultado final. Mas, a frio modo, eu acho que é um ponto de atenção para o casal que eu mais amo em comissão de frente melhorar no ano que vem. Passa a comissão de frente, vem o casal maravilhoso que é Ruth e Julinho. Vamos lá! Porque aí a gente tem um ponto muito interessante nesse ano. Muito vento na Sapucaí. As portas-bandeiras tiveram essa dificuldade a mais. E aí eu já percebi ali que a Ruth e o Julinho não estavam com a bandeira molhada. Pelo menos, visualmente, não senti que a bandeira ela caía quando parava. Ela estava bem leve, então acho que não teve bandeira molhada. Mas muitas portas-bandeiras molharam a bandeira nesse dia para tentar ajudar. E você sente que na apresentação da Ruth, a bandeira tem resistência para ficar edificada. E ela quase enrola em diversos momentos. Só que não enrola. Ela quase enrola. E isso me dá um pouco de agonia no dia. Eu chego até a pensar assim, será que o jurado ele vai implicar com essa bandeira que quase enrola vários momentos? Gente, acredito que a apresentação tá passando do meu lado. São vários momentos que a bandeira quase enrola. É muito, assim, agoniante. Você fica com medo. Mas, Ruth, muito experiente. Julinho também. Qual é o meu ponto? Dambê, você que estava aqui ano passado assistindo Foi Justo, da Viradouro, eu comentei que pra mim foi a melhor apresentação de Marcelo Porta-Bandeira do ano. Do ano. Foi impressionante. Impressionante. Foi muito fora do padrão. Esse ano, eu já achei uma dança mais tradicional. Não achei que eles ousaram muito. Enfim, fizeram fora do que a gente está acostumado. Mas o que eu gosto da Ruth e do Julinho, principalmente da Ruth, é que, além da força que ela tem quando ela está se apresentando, eu sinto uma porta-bandeira mais simpática, mais entregue, mais espontânea. E é muito bonito, porque o Julinho já é extremamente sorridente, né? Então, é um casal bonito de ver. E, enfim, gabarito. E sim, acho merecido. É um dos melhores casais do ano. Talvez aí meu top 3 esse ano. E aí, logo depois do casal, vem a escola. Gente, eu tô aqui vendo junto com vocês pra me lembrar de todos os detalhes e a gente esmiuçar sem deixar nada de fora. E aí vem a primeira ala. Essa primeira ala, gente, pra mim, meu mundo caiu ali na Viradouro. Ali eu já falei, tem alguma coisa errada. Uma coisa tá acontecendo aí com a Viradouro que não é normal. Aí eu acendi meu ponto de alerta. Por quê, gente? A Viradouro não entregaria uma ala dessa. Uma ala com um tambor. Dentro do tambor dava para ver os equipamentos que soltavam as chamas. O único momento durante a passagem na minha cabine, no meu campo de visão, que essa ala teve funcionalidade foi junto com a comissão de frente. Só. E detalhe, não era toda a ala que acendia fogo. Era 2, 3, 4 no máximo. E aí saía uma fumaça estranha de dentro desse tambor. E por que me acendeu o ponto de alerta? A Viradouro não entrega um equipamento de mão, ainda que empurrado, com acabamento tão relaxado como esse. Gente, era um tambor mal pintado, com um monte de bambu em volta. Não, gente. Não. Fazer isso só porque queria soltar fogo, não levava. Eu achei muito ruim. Muito ruim. Aí eu já falei, fantasia não tá legal. Não gostei, alguma coisa tá errada. E aí que vem, né? Abre um buraco enorme, se eu não me engano eu até filmo.
abre um buraco tanto atrás da ala, em volta da ala. É uma ala super estranha, super mal organizada. E aí abre um buraco na frente, porque a comissão vai, o mestre o porta-bandeira vai. E a ala fica desajeitada ali, meio segurando a escola. Meio que vai, que não vai. Assim, muito estranho, muito bizarro, muito estranho. Aí eu já comecei, as minhas expectativas já foram desabando, não foi nem caindo, foi desabando. E vem o ponto de alerta. Essa primeira ala da Viradouro, depois dos tambores de fogo, já é uma ala que também me causa estranheza. Me causa estranheza porque não é no nível que a gente está acostumado a ver Viradouro. Em termos de concepção, em termos de acabamento, em termos de criatividade. Há muito tempo eu não via macacãozinho na Viradouro. Tão aparente. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa me causando estranheza. Então, antes da gente continuar, eu já vou ler o quesito, eu já vou querer ver o quesito fantasias. E aí vamos lá, né? Estranhamente, a Viradouro gabarita. Gente, eu acho estranho a Viradouro gabaritar esse quesito. Porque, assim, nas duas primeiras aulas a gente já tem um problema. Fora o resto da escola, que tem problema de acabamento em muitas aulas. Então, assim, não aceito essas notas de fantasia. Vamos ler, então, o 9.9, que foi descartado, mas que a escola levou. 9.9 de Sérgio Henrique Silva. Vamos ver o que ele falou. A uniformidade dos detalhes, ala 8. A uniformidade dos detalhes nas cabeças, chapéu, entre aspas, estavam faltando. Os componentes não usavam as luvas pretas. O final da fantasia estava verde, porém, no abre-alas, era rosa, com detalhes amarelos, tirando os encantamentos do trabalho espiritual. Espiritual, não é isso? Estranho. Eu, em termos de julgamento espiritual aqui. A fantasia não passava a ideia de taça. E detalhe, ó, sabe o que é engraçado? Sabe quando você percebe que o jurado ele é mal intencionado? Quando ele vai tirando 0,025, entende? Gente, 0,025. É muito bom, né? É muito gostoso aí. E aí botou que a ala 20 não ocorreu acabamentos e os cuidados na confecção. Os materiais que estavam no posteiro despencaram na frente da cabine. A ideia dos componentes foram espalhando, acredito, acessórios pelo caminho. Não, era de espalhar alguma coisa pelo caminho, mas não aconteceu. Isso é o que ele justifica aqui. Uma coisa clara, quando você vê que tem problema de fantasia, é quando o chão fica sujo de adereçagem. Se você reparar, vai olhando o chão do vídeo no desfile da Viradouro, você vai começar a ver durante o desfile várias adereçagens no chão. Começa a cair. E no final do desfile da Viradouro, quando os garis vão limpar, é muita sujeira. Então, assim, não foi legal. Algum problema aconteceu esse ano. Por isso que eu não aceito gabaritar o quesito de fantasia. Passou as fantasias, vem o abre-alas, que sempre é uma imponência na Viradouro. É sempre o ponto alto da Viradouro, porque quando você olha a escola entrando, tem carro que parece que tem 240 milhões de metros, porque é uma assinatura do Tarcísio, colocar um módulo na frente, alas, outro módulo, alas e outro módulo. Esse ano, quando chegou o primeiro, falei assim, nossa, gostei das cores. O Tarcísio já usou essa paleta. Gostei das cores. Mas quando ele vai chegando perto, vai me causando uma estranheza. Vamos aos detalhes. Essa escultura, que fica lá em cima, assim, no topo do abre-alas, se vocês observarem bem, ela é feia, ela é esquisita, ela é estranha. E o pior, é uma concepção muito estranha. Esse monte de pano jogado nas costas, essa falta de nitidez na figura, sem nenhum tipo de movimento, uma coisa meio estática. O carro, se você reparar, ele tá meio torto, meio borocochô. O chão da alegoria logo no início, na parte de cima ali do destaque, tem um monte de coisa jogada no chão. Eu não gosto da concepção desse carro. E aí vem, se você olhar, ele é um caixote. Há muito tempo você não vê um caixote na Viradouro. Ele é um caixote. Aí atrás das esculturas, dos elementos, tem uns tecidos meio que cobrindo a parte do caixote. As figuras que mexem o rosto são muito bonitas, mas se você olhar em volta da figura, é um acabamento estranho, é uma adereçagem mal feita. Na frente ali, logo na cabeça do abre-alas, tem tipo aqueles fonfons de Natal, só que em vermelho, aleatórias, mas é uma coisa muito mal definida, muito esquisito. E aí, outra estranheza que eu tenho é que a primeira aula conversa com abre-alas, aí vem uma outra ala, de 2 fileiras, que não tem cabimento, porta-bandeira em mestre-sala, e depois entra uma aula nada a ver, que divide os 2 carros. Desculpa, eu posso estar extremamente equivocado, mas essa fantasia parece que ela é do carnaval passado. E ela foi encaixada ali. Não conversa com nada, não faz tom com nada, não faz tom com o segundo módulo. É extremamente esquisito.
E o segundo módulo tem a mesma concepção do primeiro, com a única observação esse efeito na mão do indígena, né, na escultura indígena que está sentado. Mas o resto é a mesma concepção. Esses fonfons de Natal jogado, um acabamento esquisito, um caixote mal acabado. Eu não gosto dessas folhas em cima, eu acho que em termo estético é estranho, não conversa com o carro, não complementa, muito jogada, não é bonito. Para mim esse ano deixou muito a desejar, muito. Depois do segundo módulo do Abre Alas, vem de novo as fantasias que parecem do carnaval passado, que não conversam com ninguém. Uma das coisas também que eu estranho muito esse ano no Tarcísio é que se você observar a paleta de cores que ele usa nas alas e nas alegorias, nada conversa com nada, né? Ele sai ali do laranja, aí vai para essas cores que remetem ao carnaval passado, aí vem uma ala com verde, que aí já conversaria com o módulo inicial, aí depois vem uma ala linda, uma fantasia linda que vem na sequência ali dos pássaros, mas também não conversa com nada. É um tapete muito ruim. São cores que não combinam com nada. É muito jogado as cores ali que eles usam. É um segundo carro que ele parece um tripé. São 3 indígenas, 2 de flechas, totalmente estáticos também, não há movimentação aqui. O indígena em pé, com um monte de folha enfiada, não sei aonde, que rodam. O único momento que, e assim, a altura que esse carro tem é dada somente ao indígena, só. Não existe mais nenhuma volumetria nesse carro. E aí você pensa que é um tripé, e não é um tripé. É um carro. É uma alegoria. Eu sei que a gente identifica que é uma alegoria pela quantidade de pessoas que tem na alegoria. E é horrível, porque o que mais incomoda no Carnaval da Viradouro é a falta de proporção. É um abre-alas alto, grande, ainda que com uma concepção estranha ele é grande, aí vem depois um tripé. Aí depois do outro tripé, que são alegorias, tá, gente? Eu falo tripé porque parece um tripé. Então, assim, o único momento que esse carro fica bonito é quando apaga as luzes, porque ainda entra o efeito neon, principalmente das folhas. Aí sim ele fica bonito. Aí ele fica, sabe, o efeito é legal. Só nesse momento. O terceiro carro eu achei que poderia perder ponto claramente, porque a da fada, né, que eu apelidei de carro da fada, ele usa muita água, é muito bem feito, eu adoro a escultura ali recebendo a água, eu gosto da concepção do carro, mas parece um tripé também, é pequeno. E a altura que o carro tem se baseia apenas na fada. Uma crítica que eu tenho é que eles colocaram, eu acho cafomíssimo, esses fonfons na fada, né, essas tiras de uma espécie de, eu não sei nem dizer o nome desse material, mas como se fosse um papel brilhoso. E aí eles colocaram em cima, jogaram de uma certa forma na engrenagem ali, colocaram despencando nela, que eu acho cafonérrimo, acho muito feio, não colocaria. Mas aí o que acontece? A água molha esse papel e o chão da alegoria tá cheio desse papel. Então, assim, pra mim, ia perder ponto. Era claro que perderia. Não me lembro das notas, mas eu acho que não perdeu. E aí as alegorias, sabe, nesse caso eu gosto da concepção, não gosto da realização. E aí depois dessa alegoria vem a do Malunguinho, que pra mim é a mais bonita, né, no cativeiro, né, que ele sai e volta recluso. Acho lindíssima essa alegoria e acho ela muito didática com relação ao enredo. E amo a última alegoria, ela é lindíssima. Amo tudo nessa última alegoria, e só, gente. E aí você, mais uma vez, julgue a proporção, sabe, não há proporção nas alegorias da Viradouro. E por isso eu também achei que perderia ponto. Vamos ver o quadro de notas? Viradouro em alegoria adereço, ela perde também só um décimo, que é descartada, ela gabarita no quesito. Não aceito também essas notas. Alegoria do adereço, 9.9 de Soter Bentes. Ele diz que tira um décimo no terceiro carro, no braço esquerdo da escultura principal, apresentou uma emenda aberta na altura do detoide e no pulso da fissura. No carro 6, o braço esquerdo do cotovelo, com uma emenda muito visível e alguns daqueles elementos que rodavam nos destaques laterais não estavam funcionando. Ah, gente, foi bom ter lido a justificativa. Teve uma coisa que eu esqueci de comentar aqui. Depois do último carro, tem um tripé, lindo por sinal. Esse tripé, gente, ele tem problema de acabamento. A escultura nas costas do Malunguinho, ela tem uma rachadura. Eu acho que eu dei zoom. Quando eu vejo, eu dou zoom. Tem uma rachadura nas costas do Malunguinho. Muito clara, tá? Precisa nem ver muito. Muito clara. Tem problema aí, tem problema na fada, tem problema no abre-alas. Então, assim, eu realmente acho que os jurados foram bem benevolentes com o Viradouro na questão de alegorias e aderir. Passou isso, vem a questão do enredo, que eu gostaria já de comentar. Eu acho que o enredo na Viradouro foi o que mais foi bizarro. Eu acho que eles se perderam muito na explicação do enredo. É uma
uma doideira, é uma perdição. É onde a vereadora mais perde o ponto. Ela leva 9,8 e 3 9,9. Então ela perde 3 décimos e poderia perder mais 2 décimos. Então quer dizer, 5 décimos a menos em enredo, 2 foram descartados. E aí, eu vou pegar aqui a justificativa do jurado que deu 9,8, a Mônica Monsu, que eu acho que ela vai ser bem explicativa no que aconteceu ali. Foram retirados 2 décimos, um em concepção e um em realização. Em realização do comprometimento da clareza e da coesão na narrativa concebida e realizada. Uma vez que as passagens de um setor para o outro não foram marcadas de forma convencionais. Eu acho que quando eu sinto aquele problema na coesão, na uniformidade de cores, de fantasias, isso acaba ficando muito claro também na contagem do enredo, né? Na passagem de um setor por outro, não foram marcadas de forma convencional, através do uso de alegorias, e sim através de performance, de grupos cênicos, o que, conforme consta na justificativa oferecida no Abre Alas, foi deliberado com o objetivo de dialogar com a fluidez do elemento fumaça, sem provocar interrupções abruptas na narrativa. Tal estratégia, no entanto, trouxe prejuízos à clareza e coesão, já que as passagens, junto com a fumaça, se espalharam. Vale ressaltar o recesso de divisão de alas em A e B, alas 1, 2 e 12, foram de encontro à ideia de fazer passagens não marcadas, já que, inevitavelmente, delimitam de forma marcada os elementos cênicos que entre elas estão. Deste modo, fica ferida a coerência entre o que se tem na justificativa e o que é finalmente apresentado. Gente, eu leio assim porque a letra é meio complicada de ler, tá? Os jurados não são muito bons em letra. Para mim, ficou muito claro que o enredo, que era o mensageiro dos três mundos, ele não fica claro esses três mundos. E olha que são muitas alegorias, né, para se dividir esses três mundos, mas não é claro. E aí a Viradouro perde aqui em enredo. Vamos falar de bateria. Porque bateria, para mim, é uma questão polêmica na Viradouro. A Viradouro perdeu 1 décimo em bateria e teve 1 décimo descartado. Então, quer dizer, ela perderia 2 décimos. Vamos à justificativa. Porque bateria, é sempre bom ler a justificativa antes do comentário, né? Ari Cohen sobre bateria da Viradouro. A convenção apresentada no módulo, utilizando o alfaia, ficou comprometida com o resultado sonoro baixo, chegado na cabine do jogador, onde acredito que o volume do carro de som tenha contribuído para isso. Aí eu te pergunto, o carro de som é da Liesa e a escola é penalizada. Não dá para entender. Isso aqui vale recurso. E outra coisa, senhores jurados, quando a bateria trouxer uma referência de um instrumento de tal enredo, de tal figura, não levem tão a sério. É uma referência, sabe? O que vocês têm que julgar é a bateria. É o que a bateria tá fazendo. Porra! Então assim, os mestres não vão levar mais, não levem. Toquem só bateria, sejam convencionais. Não inovem porra nenhuma. Só toquem. Que é isso que os jurados querem. Uma bateria chata. Durante 1h20. Vamos ler então o que o Felipe Galdino falou da bateria da Viradouro. Problema de equilíbrio sonoro. Porque num canto só. Após chamada da terceira, não ouvi o toque importante dos agogôs. Comprometendo o resultado, também tirou. Não sei, gente, não sei. Não sei o quanto isso pode ser levado a sério. Não sei. E aí, bateria, harmonia, vem aí, vamos ver qual foi as notas da harmonia, que também é outro quesito que eu gosto de ver antes. Viradouro perdeu 1 décimo e também teve 1 décimo descartado. Poderia ter perdido 2, né, no caso. Vamos ver qual foi a justificativa. Foi um 9,9 de Bruno Marques e Rodrigo Lindo. Vamos ler a do Bruno Marques. Viradouro, oscilação na intensidade do cano pelo conjunto de intérpretes, especialmente nos momentos de alternância entre intérprete principal e auxiliares. Igualmente fortes ok, hora principal forte e auxiliares fracos. Ala com canto insuficiente, ala 18. Não acredito, gente. A harmonia da Viradouro, depois do meio do desfile, ela fica estranha. E o Rodrigo, ele diz o quê? A escola teve um início de desfile forte e vibrante na igualdade do canto, porém não conseguiu manter o andamento inicial do samba enredo. O que prejudicou a coesão? Sim, concordo. Depois do meio do desfile, a escola tem problemas com a harmonia, sim, concordo. Harmonia, alegorias da direita, a gente falou, evolução. Esse quesito aqui eu quero ter um tempo, gente, porque, vamos lá. Evolução da Viradouro perde 1 décimo, sendo que 1 décimo é descartado. Então ela perde 1 décimo. Gente, eu não vou ler justificativa nenhuma. É inadmissível as notas que a escola levou. Tanto na organização lá na cabeça da escola,
quando ela se apresenta no módulo 6, tanto na apresentação da escola. Porque quando a escola passa pelo setor 4, pelo módulo 4, desculpa, ela adota um andamento que ninguém entende, ela para. A escola parou na avenida. E quando você olha, não tem apresentação, não tem motivo para a escola estar parada. E a escola fica parada um bom tempo. E aí, de repente, a escola começa a correr, porque o relógio também corre. A escola corre de uma maneira inexplicável. É surreal quanto a escola corre. E aí depois a escola para depois de novo. Não tem cabimento as notas que a Viradouro levou em evolução. Foram muito benevolentes com a escola. Muito benevolentes. E é só assistir o vídeo que a Osner gravou. Vocês vão perceber isso. É nítido. A escola começa numa sanfona e depois uma sanfona longa. Não. Evolução, a escola foi muito beneficiada. Samba enredo. E aí, gente, samba enredo, eu acho que a escola gabaritou. Polêmico, né? Falar de samba enredo da Viradouro. Levou somente um 9.9. Um 9.9, vamos ler a justificativa do Ivo Fagundes. 1/10, entrosamento imperfeito entre o verso e o desenho melódico. O verso, acenda tudo que for de acender, é belo como letra, assim como a melodia é bela por si, sem a letra. Porém, quando une, há tendência ao não discernimento de cada palavra. Alguém julgou o samba enredo. Por que isso? Gente, é o meu samba favorito do ano, mas não dá pra cantar. E eu não vou dar nota 10 pro samba? Não tem coerência. É um julgamento, gente. Por mais que o samba seja ótimo, maravilhoso, perfeito, eu adoro cantar, a gente tem que ser coerente. E não é só nesse momento, né? E aí ele fala de discernimento de cada palavra, principalmente pela velocidade prevista no âmbito melódico para entrar para esta parte. Mas também porque a sequência de consoantes em de, ainda, tudo, de, acender, compromete a dicção, resultando muito mais na escuta. Após a vogal A de acender, na abertura somente das vogais das sílabas tônicas, sem D, nossa, ele deu uma aula de português. Gente, eu não vou precisar ler isso tudo. Ele foi isso. Já deu pra entender o que ele quis dizer. Acho que ele julgou bem samba enredo, apesar de ser o meu samba favorito. E como está de frente, a gente já comentou. Então, dito isso, baseado na quantidade de quesitos que a escola perderia, ponto, eu não acho a posição da Viradouro justa no resultado final. Eu acho que a Viradouro corria o risco até de não voltar mais campeã, mediante a quantidade de pontos que ela poderia perder. Mas, aí que vem, né? Eu veria de novo esse desfile como entretenimento, né? É um desfile bom de assistir. Mas em termo técnico, a escola tinha que ter perdido mais pontos. Então, respondendo a pergunta do quadro, não foi justo. A escola merecia ter perdido mais pontos. É isso, gente. Obrigado por ter assistido. Deixa seu like, compartilhe e vai acompanhando aqui o canal que a gente vai lançando aí os próximos quadros da semana com mais episódios do Foi Justo. Seja apoiador, ajuda a Osner, mande seu Pix, também vai contribuir bastante para manter esse canal que a gente quer tanto ter vivo. E até o próximo vídeo. Beijo, fui!